gente vai conversar sobre anamnese. Vou fechar aqui para vocês verem a anamnese, planejamento e plano de tratamento. Então, diagnóstico, né, é o procedimento usado para que a gente identifique uma condição já existente no nosso paciente. Com isso, a gente necessita fazer os exames, né, que vocês já estão ouvindo muito. Anamnese, exame físico, exame clínico, todas essas sequências. O objetivo, então, do nosso tratamento é a ausência de doenças, né, em todas as estruturas do nosso sistema mastigatório. A gente precisa devolver essa condição de saúde para o nosso paciente. Buscar sempre ter um periodonto saudável, ATMs estáveis, é o que a gente busca em prótese também, é sempre favorecer essa questão articular. O paciente necessita ter uma oclusão estável, apresentando então os dentes todos de maneira saudável, com uma função que seja confortável e que a gente também consiga devolver a estética. Embora a gente considere a estética como, às vezes, último plano, primeiro a gente avalia sempre a questão de função, longevidade, e a estética a gente sempre tenta associar. Agora, a gente buscar a estética sem função é, com certeza, insucesso no nosso tratamento. Buscando, então, o plano de tratamento, a gente começa pela nossa anamnese, exame extra-oral, exame intraoral, exames radiográficos, complementares, modelos de estudo e fotografias. Fazemos, então, um plano global, um plano geral, inicial do nosso paciente, daquilo que a gente vai buscar, vai reabilitar, para que então a gente vá para os pontos específicos do planejamento individual, fazendo então as opções de tratamento. Eu costumo sempre conversar com vocês que a gente faz vários orçamentos para o nosso paciente. Vocês viram isso comigo também em diagnóstico: plano A, plano B e plano C. Às vezes a gente só consegue ter um plano, mas na maioria das vezes a gente tem mais de uma opção. Então, para isso, a gente faz uma anamnese, analisando a queixa principal do nosso paciente, o que levou ele na consulta, mas a gente não pergunta para ele assim: qual é a sua queixa principal? A anamnese, a melhor forma para que a gente consiga fazer, né, essas perguntas para o paciente é a gente tendo uma conversa com ele. É perguntando: e aí, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? O que te traz aqui? Quanto tempo a senhora não vai ao dentista? Qual foi a sua última consulta? O que a senhora mexeu? A senhora tem problema de saúde? Tem alguma alteração sistêmica? Eu não chego para o meu paciente de cara e pergunto: tem hepatite C? Tem hepatite A? Hepatite B? Não. Eu pergunto: o senhor tem alguma condição sistêmica importante? Alguma doença infecto-contagiosa? Aí, por exemplo, hepatites, HIV, algo que eu precise relatar, anotar aquilo, pontuar a sua segurança. Eu não falo que talvez eu possa correr um risco de uma contaminação. Eu tento ser delicado na minha abordagem com o paciente. Eu vou avaliar o estado geral de saúde e pergunto: a senhora vai no médico? Fez os exames de rotina? Qual foi os últimos exames que a senhora fez? Estava tudo bem? A senhora tem alguma alteração na sua saúde geral? Dores articulares? Alguma questão gastrointestinal? Então eu vou evoluindo nos meus questionamentos. Avalio nesse momento que eu estou conversando com o paciente, eu já começo a identificar uma questão muito importante, a questão psicológica. Eu já mandei o paciente embora do consultório. A paciente chegou, o paciente que sai falando, já chega na cadeira, já sai falando mal de dentista. Porque meu dentista é isso, porque não sei o que a vida é difícil, que tudo é um horror. Bom, tem depressão e vai falar mal de vocês. Já começa por aí. Então, esse é um paciente que a gente já tem que entrar com cuidado. Você já tem que acessar esse... Ninguém respira. Pelo amor de Deus, hoje eu dia bruxa tá solta. Bom, aí eu queria assim, passei pro paciente lá, o paciente tem um distúrbio psicológico, eu vejo que eu vou me incomodar. Esses dias eu fui fazer uma coroa e o paciente me pediu um orçamento.
ó, o paciente completamente, eu disse, é 15 mil. Eu disse, quê? O coroa é 15 mil. É óbvio que ela não vai fechar comigo, ela vai embora e tchau. Ou se ela for fazer comigo, pelo menos eu vou ganhar bem. Eu vou me incomodar, mas eu vou ganhar bem. Vai valer a minha incomodação. Então a gente joga o orçamento lá em cima. Quando vocês não quiserem atender o paciente assim, ó, for para aqueles, tem que valer a incomodação, cobra caro. Garanto as férias de vocês, uma coroa 20 mil. Ah, mas eu só quero tu. Então tá, 20 mil à vista. Ah, não tem como. Não, infelizmente, então, vou financiar. Não, como a senhora quiser, vou parcelar. Tá? Joguem lá em cima. E aí a gente tem que ver se o paciente tem depressão, vocês vão ver pelos aspectos do paciente de higiene, se é uma pessoa que se cuida, às vezes tem aquele tiozinho lá que tá todo feio, que a pessoa nem banho toma, você olha debaixo da unha e tu vê os unhas pretas do paciente, tu sente aquele cheiro da roupa que a pessoa não lava, a pessoa tem algum problema psicológico, mas assim, né? Provavelmente algum tipo de depressão, algo do tipo. Necessidades também funcionais, a gente precisa avaliar se o paciente tem alguma alteração das suas funções. Nesse momento que vocês estão já fazendo a conversa com ele, vocês já estão observando o jeito que o paciente fala, como ele faz os movimentos, a exposição dos incisivos centrais superiores, se ele expõe os incisivos inferiores durante a sua fala, se é um paciente que faz as pronúncias mais da maneira correta, se ele não tem a língua presa, vocês vão vendo tudo, tá? E aí a gente vai então ver a questão dos atos parafuncionais desse paciente. Se ele tem dores de cabeça, se é um paciente que tem, de repente, algum bruxismo, alguma alteração. Se é um paciente respirador bucal, isso é muito importante, ou nasal. Por quê? Se o paciente é respirador bucal, o que pode acontecer com ele? Pessoa que só respira pela boca. Ele tem, geralmente, a boca mais ressecada e a chance de ter cárie maior. Ele não tem a questão de equilíbrio da saliva, do seu pH. Então, isso tudo é importante vocês avaliarem. O paciente que apresenta necessidades estéticas, às vezes ele vem com uma queixa lá no borzinho lá, está doendo no posterior, mas vocês estão observando que o paciente tem muitas questões estéticas para serem modificadas anteriores. E aí, como é que a gente monta esse planejamento? A gente vai na origem do problema inicial para depois a gente evoluir e tentar resolver o problema estético que ele não relatou para vocês que existia. Então, primeiro a gente começa pela sua vinda exclusiva. Importante, a gente sempre destacar na ficha alergias a medicamentos ou materiais. É importante, se o paciente toma alendronato, se ele toma anticoagulante, se ele toma antidepressivo, né, avaliar se o paciente tem diabetes, se essa diabetes ela é controlada ou ela não é controlada. Ver a questão também de anemia, se ele apresenta anemia, se é um paciente fumante, o que acontece com o paciente fumante? Vocês vão fazer prótese para ele. Tem alteração na questão vascular anterior, o paciente mais suscetível à doença periodontal. Provavelmente a prótese de vocês vai ficar manchada muito mais rápido, pigmentada. Isso tudo vocês têm que colocar já no planejamento de vocês. Falando para o paciente, olha, o senhor é fumante, a sua prótese vai pigmentar mais rápido. O senhor está ciente disso? Coloquem no prontuário e peçam para o paciente assinar. Tá? Porque ele vai saber que daqui a pouco vocês entregam a prótese e daí em 6 meses ele volta. A prótese que a senhora fez pra mim tá uma porcaria, ela tá toda manchada. Mas por que tá manchada? Qual é o hábito que esse paciente tem? Então é aquilo que eu sempre falo, tudo que a gente conversa antes é mais seguro. A gente não tem, tudo que vocês avisaram o paciente fazer ele assinar, vocês chamam para ele e falam, olha, o senhor lembra que quando disse que a senhora é fumante? Lembra? O senhor assinou aqui, ó. Então não vou repetir seu trabalho. Isso acontece porque o senhor não tem esse hábito de higiene, fumo e tal, e existe toda essa questão de saúde aqui envolvida, né? O paciente cardíaco ou hipertenso, ver se tem história de hemorragia, se o paciente
tem um histórico já de bruxismo, isso vai influenciar no tratamento, se é um paciente que apresenta sintomas ou não. A gente precisa colocar, se o paciente vem exclusivamente para estética, então a gente vai lá e marca, olha, primeiro a necessidade dele é estética, e depois a gente vai, então, colocando as demais ordens, né, do nosso tratamento. Com isso, a gente verifica a personalidade também desse paciente, né? Toda essa questão também que eu comentei antes, psicológico envolvido. Se o paciente ele apresenta uma questão de febre reumática, se ele tem epilepsias, doenças hepáticas, doenças renais crônicas, pulmonares, oncológicas ou hematológicas. E aí, no exame geral, a gente vai destacar, então, esses determinados tipos de tratamentos por questões de condições físicas, condições emocionais e a idade. Por exemplo, às vezes a gente fazer uma PPR com encaixe, como vocês vão aprender em breve, para um paciente que tem 80 anos, que não tem uma coordenação motora boa, é insucesso. O paciente não vai conseguir tirar para higienizar. Ou às vezes a gente pensa em fazer uma overdenture para esse paciente. Ele não vai ter coordenação motora, ele vai precisar de ajuda dos cuidadores. Então, às vezes, a gente acaba indo até para uma prótese total, pela facilidade que esse paciente vai ter de tirar e higienizar essa prótese, né? Em alguns casos. Infelizmente, a gente precisa levar isso em consideração. Já aconteceu de eu ter feito um trabalho muito legal, assim. Botei uma prótese com encaixe no paciente, saí de férias, estava na faculdade, ele voltou no outro semestre dizendo que ficou um mês com a prótese, que não conseguia tirar. Que não tinha coordenação motora, daí a gente teve que cortar os encaixes, moldar, fazer de novo com grampos, aí fazer com aqueles grampos tipo 2, tá? Então, tem tudo isso. É importante também fazer o histórico dos tratamentos pregressos. Não esqueçam que vocês estão conhecendo esse paciente, ele já passou, né, por uma série de dentistas e vocês precisam, por isso que a gente fala, peguem prontuário. Vamos ler, analisar o que esse paciente já fez, qual é a história desse dente que vocês vão mexer. Isso mesmo no consultório, a gente questiona o paciente, pede para ele, pede que ele sempre nos dê um relato da sua experiência, daquilo que ele já fez. Então, vocês vão comparando com os exames clínicos. Pergunta importante: quanto tempo não vai ao dentista? Você faz pouco tempo, às vezes ele fala, eu recém fiz esse molar. Fiz agora, faz um mês. Esses dias eu olhei o trabalho de um colega assim, não sabia que ele recém tinha feito. E aí eu peguei e falei, o senhor tem que fazer esse molar, tem que fazer esse pré, olha só, essa resina está sem anatomia, está com desadaptado na margem. Doutora, mas eu fiz faz um mês esse dente. Daí a gente fica até constrangido, né, de falar do trabalho do colega. O paciente acabou de pagar, vocês vão ver, vocês vão pegar o paciente que recém fez trabalho e aí vocês vão ter que, infelizmente, mostrar para esse paciente de que não está legal, que isso vai precisar ser refeito. E a gente fica chateado, porque às vezes o paciente não entende isso, né? Às vezes ele acha que, mas eu recém fiz, será que ela quer ganhar dinheiro em cima de mim? Está dizendo que eu tenho que refazer esse trabalho, eu recém paguei, mas eu estou pagando. Aí a gente vai lá, fotografa, projeta no computador, mostra para o paciente, não adianta só pegar o espelho, sabe? Pegue mesmo que seja com o celular. Faz um vídeo, mostra para ele, porque aí ele vai entender, mostra o que seria uma adaptação de uma restauração legal, ou uma coroa bem feita, porque vocês vão ter esse material, vocês vão fazer isso, então vocês vão ter no arquivo de vocês lá uma pasta que tem as coisas que vocês já fizeram, vocês vão abrir, uma restauração bem feita é assim, pagando essa margem, isso aqui vai filtrar, vai ter placa, e assim vocês vão levando o paciente. E uma coisa muito legal, assim, às vezes que na nossa área, em pacientes de prótese, vocês estão pegando no estágio odonto integral, como é que está sendo para você essa experiência? É um paciente doente, né? Todo mundo está com um paciente bem doente, atendendo, mutilado. Isso a gente fica... Eu sempre falo, assim, que o 4º ano, eu acho que é o ano que vira chave, assim, né? Quem está comigo ali na clínica, a gente sempre conversa sobre isso, que vocês vão pegar, é o paciente que vai receber um braço mecânico, vai receber uma perna mecânica, ele vai receber dentes mecânicos. Então, é um perfil psicológico que ele já vem, assim, ele já passou por extrações,
ele já está com problema periodontal, ele já passou por dentística, ele vai precisar fazer coroa, ele já está gastando dinheiro com aquilo, ele já vem acumulando gastos, já vem acumulando. Imagina, a primeira vez, o primeiro dia que recebeu a notícia, a senhora vai ter que extrair dentes. Se está na PPR, é porque extrai o dente. A senhora vai ter que extrair dentes, a pessoa vai... gera um desconto para ela, sabe? Então, não adianta. A pessoa começa a se dar conta de que, eu tenho vergonha. É uma questão, às vezes até, assim, poxa, eu peguei paciente que isso influencia até no casamento, não quer beijar porque diz que tem mau hálito, tem gosto ruim, porque a prótese retém placa, porque sente que tem mau hálito, ou não sorri. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho psicológico com o paciente, de acolhimento, e também falar principalmente nessa questão assim de que são dentes mecânicos, né, que a gente vai tentar sempre fazer da melhor forma possível, que eles podem sim ter uma boa qualidade de vida se a prótese for bem feita. Agora, precisa muito também da dedicação de vocês, porque a PPR, para mim, é uma das próteses mais difíceis. E geralmente, quantos ajustes dá? Toda hora a gente ficar ajustando, cruzando, ficar ajustando o acrílico no rebordo. E depois que vocês conseguem deixar ela redondinha, ajustada, o paciente vai ficar com ela muitos anos, porque se acomoda. Então ele vai, o melhor é sempre a questão de implantes, né? Ele se organizando para ter essa prótese fixa sobre implantes. Vocês vão adorar o ano que vem. Ele vai ser bem melhor que esse, pode ter certeza. Então, fazer com que esse paciente se motive. Eu falo que a prótese sobre implante é que nem um Lego, né? A gente vai encaixando as pecinhas ali. Relógio suíço, tudo vai encaixando direitinho, é muito mais tranquilo. E fazer com que esse paciente também fique motivado na nossos atendimentos. Avaliar em relação ao estado psicológico desse paciente, a motivação que ele tem para o higiene oral, ver os planejamentos diferentes em função da falta de motivação. Então, o paciente tem falta de motivação. Eu estou com um molar para fazer, mas ele tem um anterior. Se eu fizer esse anterior primeiro, ele não vai ficar mais motivado no tratamento? Não vai vir para cá mais empolgado, achando que, de repente, eu estou conseguindo desenvolver uma autoestima para ele? Então, a gente altera o planejamento para motivar esse paciente. Então, a gente vai procurar também sempre realizar um tratamento interdisciplinar. Quem trabalha com prótese não trabalha sozinho. A gente trabalha com pele, a gente trabalha com endo, a gente trabalha às vezes com orto, a questão também de cirurgia. Então isso é muito importante, a gente sempre ter um planejamento, uma equipe que trabalhe integrada. No exame físico, então, é fundamental, né, que ele vai sempre complementar a anamnese, vai confirmar aquilo que vocês estão vendo, vai ter auxiliar na obtenção do diagnóstico, para que a gente consiga estabelecer o nosso plano de tratamento e pensar no prognóstico dele. Alterações sistêmicas, então, elas podem estar sempre relacionadas a alguma queixa principal do nosso paciente. E no exame extra-oral, a gente inicia, então, pela anamnese, a gente vai observar sempre o aspecto facial do paciente. Nesse momento, o paciente está conversando com vocês, vocês já estão vendo a proporção do rosto, a linha do sorriso, como é que esse paciente faz os movimentos de fala, como é que essa questão, então, de a forma como ele se expressa no sorriso, o comprimento dos centrais, o quanto ele expõe os inferiores. Aí eu vou avaliar o suporte do lábio, eu vou avaliar também a dimensão vertical, eu vou ver as linhas do sorriso, vou olhar se tem lesões nos tecidos, nos lábios. Às vezes vocês vão ver, eu vou passar para vocês uns tipos de carcinoma, né? Não está atendendo o paciente, às vezes vocês acham que é só uma úlcera, alguma coisa, aquela úlcera que não cicatriza no tecido. Vocês têm que caminhar para estômago, às vezes até pode ser um carcinoma desse paciente, principalmente os pacientes que eles pegam muito sol, né, que trabalham no campo. Esses aí sempre tem algum problema de pele, de lesão. Avaliar os músculos da mastigação, a questão de glândulas salivares. Vocês têm que observar se não tem edema na região das glândulas. Às vezes tem tumores que são ocultos, que são de glândulas salivares. Ver aqui então o pescoço, as cadeias criônicas cervicais. Quem é que palpa o seu paciente, coloca no pescoço quando atende na anamnese, o exame físico? No consultório, às vezes a gente fica sempre na correria. Você tem que ter um tempo. A primeira consulta é muito importante. Façam os exames no paciente. Esses dias, quando eu estava, foi na
estava em pediatria, quando eu estava na graduação, e uma menina disse para mim que sentia uma bolinha. Ah, tia, tem uma bolinha aqui. Aí eu comecei a palpar a paciente. Não era que ela estava com um tumor. Acho que devia ter uns 10 anos. E a gente avaliou aqui na faculdade. Porque ninguém sabia. Daí a gente encaminhou ela para fazer o médico, falamos com a mãe, mostramos que era um gânglio firme, rígido, não se movimentava. Aí eu chamei a professora, na época, o professor Flávio Augusto, a gente encaminhou a paciente pro serviço, ela estava com um tumor. Então essas coisas, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Funções dos nervos cranianos, às vezes tem aquelas paralisias faciais também, né, gânglios. E ver também a questão de se o paciente às vezes relata uma sensibilidade maior na face durante os exames. Verificar então as alterações de dimensão vertical. O paciente está conversando com vocês, o paciente que precisa de prótese total, que precisa de removível, que perdeu, ou que tem uns desgastes muito grandes nos seus dentes, ali aquelas facetas de desgaste, erosão ácida. O que a gente observa? Que muitas vezes eles vão ter lesões na comissura. Todo mundo sabe o que é elite angular? Sim ou não? Sim. Favorece muito no diagnóstico para a gente ver se o paciente teve perda de dimensão vertical. Então, a gente, com isso, funciona, né? Tá. E aí, então, a gente nos ajuda a fazer esse planejamento de aumento de dimensão vertical. Então, a gente avalia quelite angular, se tem sintomatologia articular, como é que são o tamanho das coroas dentárias, quanto que eles põem do lado, se tem sensibilidade dentária, se o paciente apresenta problemas fonéticos, ou então se os incisivos eles estão vestibularizados. Eu acho que, deixa eu me lembrar, quem está com esse caso, acho que não sei se é o Gustavo, ou se é o Ivan, uma paciente que tem que fazer próteses novas, tem uma super doença periodontal, ou é o Gui. Agora eu não me lembro, eu sei que é na turma de sexta. É a minha. É a tua, né? Ela tem a tua também, mas tem um outro colega, acho que é a tua, né, Ivan? Que ela vai fazer prótese provisória. De doença periodontal ela já tem os incisivos anteriores projetados para vestibular. Então, a mobilidade, todos os dentes a gente vê no cárter, assim, sabe? Tipo, sangramento, certamente as sondagens. Isso tudo, vocês estão vendo, vocês estão pegando os pacientes realmente assim, complicados. Tá? Então, a gente estabelece um aumento de dimensão vertical. Vocês lembram? Dimensão vertical de repouso no meio do espaço funcional em torno de 3 a 4 milímetros. A gente pega o compasso de Willis, o paciente, a gente faz ele ficar na posição de relaxamento, sendo que o paciente pede para ele relaxar a mandíbula. Então, eu venho com o meu compasso de Willis, eu meço e depois eu subtraio 3 a 4 milímetros para ter o meu espaço funcional livre. Vocês lembram disso? Yes ou não? Sim? Tá. Aumento da dimensão vertical. Então, o que acontece? Quando a gente aumenta muito a dimensão, o paciente vai ficar com a face alongada, ele vai ter dificuldade de fazer a pronúncia. Então a gente pede para o paciente falar sons com S, 66, vai testando essas palavras. E aí aqui a gente percebe também que o paciente vai ter dor muscular, que ele vai estar sempre tenso, ele não consegue relaxar. Então por isso que a RCM é uma posição importante. Então ele vai estar sempre com estiramento dessa região muscular, vai começar a ter sensibilidade periodontal, porque vai sobrecarregar, no caso, nas suas questões de mastigação. Ele vai ter dificuldade de deglutição, às vezes ele vai até se babar, que a gente fala, porque ele não consegue, ele se engasa. A gente vai ver também sintomatologia articular e essa falta de trespasse posterior, às vezes, promovendo uma mordida aberta anterior. Quando fica muito alta a região posterior, às vezes o paciente pode, dependendo, ficar com mordida aberta. Uma restauração direta então é mais fácil de ter uma mordida elevada do que uma indireta. Quando eu entendi o que Tipo, se a gente vai aumentar a dimensão vertical do paciente de uma forma indireta, tem uma maior chance de dar erro, né? Claro. Sempre. É porque assim, ó, tu tá pensando que tu tá fazendo uma reabilitação, tu não tá fazendo só um dente. Então tu não vai fazer uma restauração direta, geralmente ela vai ser indireta. E não é só questão de restauração, por exemplo.
com a prótese total. Entende? Não é só restaurador específico. Tu vai fazer uma prótese total, tu errou a dimensão vertical, dependendo, tu vai promover possivelmente danos superiores, no antagonista, entende? Ou fazer uma PPR e não acertou direito, deixou os posteriores altos, e assim vai começando todos os erros em sucessão. Então, por isso a gente fala que tem que cuidar sempre de registro de mordida, montagem do articulador. Eu sei que isso é um pouquinho chato para vocês, mas eu sei que nem todo mundo gosta de prótese, mas é importante para a vida profissional. Quando a gente tem, então, redução da dimensão vertical, tem um caso que a Eduarda pegou agora, o Santiago passou para a gente, que foi feito uma total com um problema na dimensão vertical. A superior está ótima, mas a inferior está reduzida. E aí o que pode acontecer? Começa a dar um colapso facial, tem os sulcos aqui muito profundos, tem diminuição então no terço da face, pode ser que projete um mento, né? Está sentindo aquele aspecto de bucha, assim que a gente fala, envelhecido. Né? Então por isso a gente precisa, os lábios também influem, o paciente perde um pouco de suporte do lábio, e aí tem aquilo que eu comentei, o aprofundamento dos sulcos. E as linhas do sorriso, então? Linha alta do sorriso, onde o paciente vai expor uma faixa de tecido, e ali a linha baixa do sorriso, em que às vezes eu não preciso trabalhar com enxertos ou com cirurgia, porque o paciente tem a linha baixa, ele não vai expor a cervical dos dentes. Então isso nos ajuda, às vezes, nas reabilitações. Pelo exame intraoral, a gente vai avaliar a queixa principal, vai fazer exame dos tecidos moles, vai avaliar a mucosa e a língua. Esses dias a gente viu uma mucosa, não sei quem que estava orientando, a gente viu uma lesão de tecidos encaminhando o paciente para estomatologia. O paciente estava com uma, acho que microimplante dos dois lados, uma mucosa. A gente tem que verificar se vocês não vão ver nada de úlcera lá no assoalho lingual. Se o paciente não tem, às vezes ele diz para vocês que não é HIV positivo, está tudo certo, mas vocês observam que ele tem a língua filosa, e aí então isso já é um indicativo, ou que ele tem algum tumor. Se o paciente tem poros, isso tudo é importante vocês avaliarem. Fazer a questão também de análise da musculatura, com a palpação, ver o exame do periodonto, os exames das relações oclusais e fazer o exame de ATM. Às vezes a gente palpa intraoral, bem lá na região posterior e também extraoral. Na avaliação dos dentes, a gente vai analisar cárie e restaurações que são existentes, alterações das facetas estéticas. Às vezes vocês acham que o dente está aparentemente ok, mas ele perdeu a sua anatomia, então já é um indicativo de que o paciente está realizando algum tipo de bruxismo, então uma disfunção ou uma questão aí de erosão ácida também. Nem sempre o paciente que tiver, por exemplo, que vocês vão observar, tá? A nossa doença do momento, de jovens, erosão ácida, em que o paciente vai, o bruxismo, tá? Ele vai gastando ali a parte oclusal e o dente ele vai destruindo, e o paciente mantém a dimensão vertical. Só que ele perdeu o esmalte dentina, tá? Essa é a nossa doença agora, e bruxismo. São as duas coisas que vocês vão ver muito no consultório. Então a gente tem a dimensão vertical mantida, mas a gente tem um caso extremamente difícil de reabilitar, porque talvez eu não tenha espaço. E aí eu vou precisar trabalhar com aumento de cloroclínica, desgaste nessa estrutura para conseguir colocar um material que consiga devolver essa parte anatômica e preservar o que está sendo destruído. E junto, trabalhar com gasto, vocês têm que ter um gasto de confiança que vocês possam mandar o paciente de vocês, às vezes para fazer toda uma endoscopia, avaliar o que está causando isso. Tá? Daqui a pouco, ou o paciente diz, eu tomo limão todo dia de manhã, junto tomo Coca-Cola o dia inteiro, ok, aí vocês conseguem identificar o problema, mas nem sempre isso é possível. A gente precisa ver se essas restaurações estão bem feitas, a gente precisa ver a questão de oclusão, como é que está a disposição do arco, se o dente gira invertido, se o dente está mal posicionado, dentes ausentes. Ver a inclinação, a vitalidade pulpar e o tamanho da coroa clínica, principalmente em PPR. A inclinação
mostra que às vezes a gente precisa fazer aquelas questões de macro apoio, né? Que vocês estão vendo que o dente. Hoje eu não foi delinear um caso, acho que a Renata tem. A Rê foi fazer o delineamento de um caso, e o dente dela, os molares são super inclinados para mesial. Ela vai ter que ajustar o plano, deixar ele no eixo certo. E aí então já muda até um pouquinho de referência, né? A questão do nosso delineamento. Porque ele vai receber uma contraplaca, ele vai receber um macro apoio para poder deixar o PPR na altura certa. Então, é necessário sempre avaliar também a questão do plano cruzado do paciente, se ele tem um plano invertido, né, se o plano dele está legal. Ver também a relação com os dentes vizinhos, como é que é o ponto de contato, um dente antagonista e como é que está essa disposição no ar. Pessoal, eu vou mandar o PDF dessa aula para vocês, tá? Eu sei que é uma aula que vocês estão já cansados de escutar dente por dente, avalia isso, avalia aquilo, mas me deram essa aula para dar para vocês. Essa aula era do professor Kleber, tá? Então, eu peguei agora para dar essa aula para vocês. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas é muito mais uma revisão para vocês estarem com tudo isso fixados na cabeça. Então, no exame clínico, eu preciso ver os músculos faciais, masseter, pterygoideu, medial, pterygoideu, lateral, todos esses músculos que estão envolvidos com os processos mastigatórios. Às vezes a gente coça no músculo temporal do paciente e ele sente dor. Isso já é um indicativo de algum problema também oclusal. Ver o grau de abertura bucal. Às vezes o paciente está com tanta sintomatologia que ele não consegue abrir, ou quando a gente vai fazer os movimentos de lateralidade, agora quando a gente está fotografando os casos, a gente pegou esses dias na clínica um paciente que ele não conseguia fazer o movimento. O paciente, a do Nilmar também não conseguia, né, Nilmar? A paciente dele, porque tem interferência, tem dentes mal posicionados, trava o movimento. A gente pode ver que ela tem um perfil aqui, uma seta bem forte. Provavelmente ela só está conseguindo articular quase de um jeito, de um lado ela faz, mas do outro não. Então talvez a gente tenha que ajustar, desgastar, enfim. Ver também, aqui eu já falei para vocês, músculos do pescoço também, o esternocleidomastoideu, os músculos cervicais posteriores, isso tudo está muito envolvido com problemas de ATM. E aí então a gente pode ser feito uma auscultação da ATM, verificar os 3 passes, vertical e horizontal, se esse paciente não precisa de orto, ver como é que está essa dimensão vertical, se a linha média está desviada, um pouco desviada, é aceitável, que nem a gente estava falando lá na aula, Tom Cruise lá com a linha média desviada, né? A gente foi olhar no vídeo, não tinha percebido, né? Mas ele tem uma linha bem desviada. Então, ainda quando a gente consegue fazer, deixar esteticamente aceitável, se reduzir um pouco. A gente precisa ver se os movimentos, o lado de trabalho, o lado de balanceio estão ok, estão trabalhando em conjunto. A protusão do paciente, como é que essa guia anterior dele, os centrais estão favorecendo nesse movimento de oclusão, como é que estão as guias caninas? Elas estão funcionando da maneira correta? Às vezes, que nem o Gustavo, hoje eu tenho um paciente que ele está sem guias caninas, está sobrecarregando os posteriores, tem mordida aberta anterior, então ele vai ter que restabelecer as guias caninas para a gente poder fazer PPR. Então, sugestão, guia canina com resina composta, posso usar qualquer resina? O que vocês acham? Não, né? Eu vou precisar usar uma resina que tenha pelo menos partícula de zircônio. Uma sugestão é a forma. Ela tem uma partícula de zircônio na composição que vai deixar ela mais resistente, senão vai gastar nos movimentos. Ver os contatos oclusais, se tem alguns contatos anormais, e ver se o paciente tem facetas de desgaste. Quando a gente entra então nas sessões de DTM, o que a gente precisa verificar? O sinal, que é qualquer achado clínico que indique, então, a DTM. E os sintomas. Os sintomas é quando o paciente consegue confirmar esses sinais que vocês viram, porque ele vai relatar isso para vocês. Tá? Vocês vão conseguir saber que ele está ciente dessas alterações. E aí, então,
a gente vai para análise dessas disfunções temporomandibular. O que a gente vai perguntar para o paciente? Revisando aí com vocês a aula de oclusão. Se tem dor de cabeça com frequência, se dói no fundo dos olhos, se ele tem dificuldade de abrir a boca, se ele tem cansaço na mandíbula. Às vezes o paciente, de tanto fazer esse bruxismo, até na alimentação ele sente um cansaço. Se ele tem dificuldade, sente dor ao mastigar, se tem dor no pescoço, na nuca, né? Se também pode acontecer desse paciente sentir pressão, né? Ou aquela sensação do ouvido entupido, se tem redução, às vezes, da capacidade auditiva, e também pode acontecer do paciente sentir coceira no ouvido. Vamos ver se volta agora. Outras perguntas também que podem estar relacionadas. Se o paciente tem tontura, vertigem, zumbido no ouvido, a limitação de boca, como é que é esse movimento? Quando ele faz o movimento, ele desvia? E aí vocês entram naqueles... Vocês ainda tem aqueles questionários lá, LDC, aquelas coisas na oclusão, vocês ainda fazem? Então, às vezes até usar esses questionários, acho que é o professor Márcio, né? Mas eu faço mais essas perguntas para o paciente e peço os exames, né? Aí eu vou às vezes peço o exame de imagem. Ver se tem ruídos, estalos, crepitação, se sofreu uma lesão, um trauma na cabeça, pescoço ou na mandíbula, às vezes o paciente sofreu um acidente. Se ele tem dor no ouvido, sobe a serra, lá sente aquela pressão, tá viajando, pega um pouco, sente o ouvido. Mudança também na mordida. Se tem um lado que ele mastiga só, eu só mastigo do lado direito porque o meu esquerdo dói. Então, às vezes, ele vai relatando isso para vocês, tá? Se ele é ansioso, depressível, tem algum tipo de... Se é um paciente que sofre irritação. E, basicamente, é isso. Isso aqui é importante, tá? Para vocês prestem atenção nesse slide, ele é bem importante. Que aqui ele fala o seguinte, tá? Que vocês já tiveram polígono de Roy? Então tá, então vocês sabem que ele vai utilizar os pilares situados em diferentes planos do arco, tá? Que vai servir para a gente compor uma prótese e reduzir a questão de mobilidade, estabilizando essa prótese com essa união. O que quer dizer isso? Que mais importante do que a quantidade de dentes que vocês tiverem presentes é a distribuição desses dentes no arco. Até aqui tudo bem? O canino geralmente ele participa de todas essas questões de reabilitação, porque ele é extremamente importante por conta da sua função. Tá? Então, se eu vou fazer uma união anteriores, eu preciso ter um canino envolvido. Eu não posso pegar um central e lá para o molar direto. Eu preciso ter um canino. Por isso que perder o canino, eu acho que é uma das piores coisas que tem em reabilitação oral. Tá? Então, se vocês tiverem 4 pontos ou 5, eu consigo então fazer uma prótese fixa múltipla. Tá? Basicamente, eu acho que é isso. Então, o que acontece? Os posteriores, eles são favorecidos em relação ao plano sagital, os caninos, plano lateral, né, nas questões de distribuição de força, e os anteriores no plano frontal. Quando a gente pensa em reabilitação oral, também a gente precisa lembrar que a gente tem 2 posições de trabalho, relação de oclusão cêntrica e relação de máxima interconspiração habitual. Eu vou fazer uma reabilitação oral porque eu preciso pensar sempre em levar o meu paciente para relação de oclusão cêntrica. Tá? Se eu tenho mais dentes, eu consigo fazer essa reabilitação em MH, se eu tiver com a minha oclusão legal. Eu vou avaliar a dimensão vertical, então, de oclusão no meu paciente, a dimensão vertical de repouso, vou confirmar se isso está funcionando, se está legal os espaços de função, né, espaço livre. Eu vou ver o plano oclusal, como é que está essa curvatura, se ele está seguindo, se ele não está invertido, se ele está seguindo a linha do lado inferior, subindo, ascendendo para posterior. Eu vou avaliar também as nossas guias anteriores e guias de lateralidade, se tem estabilidade oclusal. E às vezes a gente pede, em alguns casos, um exame inicial de imagem da questão de glândula, da questão articular, e depois que a gente reposiciona em IRC, a gente faz de novo o exame para ver e compara as imagens, se esse disco ficou bem posicionado no lugar certo. Tá? Se
está tudo funcionando certinho. Então, às vezes, a gente faz até uma placa articular e deixa o paciente usando um tempo para ver se a gente consegue deixar ele com uma sintomatologia aliviada. Já estamos acabando, tá, pessoal? Mais um pouquinho. Sei que vocês estão com fome, cansados. Vocês têm outra aula agora? Tá. Até que vocês vão até a 1 aqui, geralmente, né? Tá, vou cuidar para não passar do horário. Então, a classificação do nosso paciente. Eu não vou entrar fundo na parte de fério, mas vocês precisam saber questão de mobilidade desse paciente. Se esse paciente é um paciente de risco para doença periodontal, porque vocês já estão recebendo pacientes doentes que estão ali por algum motivo, seja por uma questões de cárie, ou seja, porque o paciente perdeu dentes por questões periodontais. Então, o que a gente precisa? Avaliar o risco desse paciente e conseguir monitorar ele, estar com ele em acompanhamento. A gente precisa fazer lá a inspeção, ver se tem placa visível, ver se tem sangramento do sul e avaliar as mobilidades de grau 1, grau 2 e grau 3. Hoje a gente pegou um paciente lá com o Gustavo, grau 2, molar era grau 2, os outros grau 1. E o que acontece? Se eu fizer, provavelmente, só PPR, eu só vou aumentar a mobilidade desse paciente. O que eu preciso fazer? No caso do Gustavo, ajuste oclusal, recuperar guias. O paciente precisa fazer o tratamento periodontal, raspar aquelas bolsas para ver se a gente consegue fixar de novo esse dente no osso para reduzir essa mobilidade. E aí, com a PPR, a gente vai ter uma distribuição melhor da oclusão para aliviar essa sobrecarga dos molares. Porque o paciente com doença periodontal e trauma oclusal só acelera. Concordam comigo? A gente só está fazendo com que esse processo de perda óssea acelere. Então, vocês vão ver se precisa de aumento de cloroquina, profundidade de sondagem, essas coisas. Então, a gente faz, eu sempre gosto de pedir para vocês fazerem antes uma profilaxia, passar ultrassom no paciente, então para complementar as análises, né? Ver a sondagem, passar ultrassom, ver essas medidas em todos os pontos, sempre sondando paralelo ao longo do eixo do dente e ver se ele vai precisar de um tipo de enxerto, né? Se vai precisar de aumento de coroa clínica ou às vezes até de um recobrimento radicular. Então, se tem envolvimento de furca, a gente precisa contaminar a furca, ver junto, né, com as sondagens, confirmar isso com o exame radiográfico, para poder fazer o acompanhamento dessa questão de perda óssea, como é que está indo nessa margem gengival. A gente precisa ver, então, as questões assim, do quanto de furca esse paciente está apresentando, se é 1/3, 2/3 ou 3. O que vocês precisam ver também? Sempre que quando forem fazer o exame com mobilidade, coloquem o cabo do espelho, o dedo, e vejam se o dente se movimenta. Não só no sentido vestíbulo, né, a parte vestibulolingual, vestíbulo palatino, mas também em relação à parte oclusal. Vocês também testam a mobilidade apertando a oclusal do dente, para ver se esse dente intrui. Às vezes acontece, se ele intruir, ele está completamente solto. Também lá embaixo na questão do ápice. Tá? E aí veja o que aconteceu, quais são as outras causas de mobilidade. Se tem raízes fraturadas, se tem cisto, se tem algum tipo de paciente de osteoporose, se tem lesões de endo, lesões endotélio, raízes surgicoleitas, o paciente fez orto, recém terminou a orto, às vezes deu muita carga, muita tração, a gente está com mobilidade. Ver o índice de placa, se tem placa visível ou não, um nível baixo, médio e alto. Às vezes o paciente vem assim, eu já cansei de pegar o paciente, assim, eu dou vontade de desistir, porque o cara chega cheio de placas, vai lá, faz instrução, aí na outra semana de novo, lê outra de novo, aí tu senta com ele, fica ali reforçando, e fica... Bom, daqui a pouco a gente fala, olha, se o senhor não der um jeito, vai para a prótese total. E era isso. A gente está aqui, está tentando, é um trabalho em conjunto, eu faço a minha parte, mas o senhor tem que fazer a sua também. Peçam que o cara leve o paciente lá, o senhorzinho lá, leve a escova de dente deles e mostrem para ele como é que se higieniza. Tá? Esses dias chegamos no consultório e ela sempre com placa nos anteriores. Ah, mas eu escovo, sempre não, eu passo fio dental todos os dias. Eu disse para ela, traz a tua escova na próxima consulta. Ela
foi me mostrar como que ela escova completamente errado. E aí entra aquela coisa assim, ela disse pra mim, nunca ninguém me falou isso. Então, é uma coisinha às vezes que faz a diferença, né? E ver também a questão de mucosa ceratinizada, né? Às vezes, se tem pouco tecido ceratinizado, o paciente às vezes é muito mais propenso à retração de margens. Vocês estão fazendo uma coroa, prepararam, fizeram o término, colocaram o fio retrator para moldar e a gengiva retrair. Por quê? É uma gengiva que tem pouco tecido ceratinizado, é mais mucosa e acaba favorecendo então retrações e desenvolvimento de doença periodontal. Ver também como é que são as inserções conjuntivas, como é que está esse tecido, se está ok, se tem um vedamento, se está tudo certinho dentro do sulco gengival, tá? Para vocês poderem fazer as próteses. Então, ver se precisa de cirurgia pré-protética, às vezes tem uma espícula óssea, a gente está num caso, uma senhora que extraiu um dente, e a PPR dela está sempre, agora a paciente está sempre com dor, tem uma espícula óssea, às vezes o paciente tem que voltar para a cirurgia, regularizar de novo, se a gente não conseguir resolver, ela vai ter que ir para a cirurgia, como recém-extraiu, que a Laura vai avaliar ela lá agora, para a gente ver essa espícula. Ver se tem necessidade estética, funcionamento do tecido, e se o paciente precisa de cirurgias de enxerto. Nos exames radiográficos, a gente precisa então analisar como é que está essa quantidade e qualidade óssea, o nível ósseo desse paciente, se precisa de endo, se tem raízes residuais para extrair, se é um corpo estranho, se tem lesões do tecido ósseo identificadas, se tem algum os tipos de raio-x, então, panorâmico, periapical. Não façam prótese só com raio-x panorâmico. Eu sei que a Márcia fica louca lá embaixo, eu sempre peço periapical, ela fica reclamando, dizendo que você está rindo. Mas que tanto pedem raio-x periapical lá em cima? Mas por quê? A panorâmica não dá detalhes. Às vezes eu peço até tomo, se eu tenho suspeita de alguma questão ali, uma lesão endopéria, alguma coisa, eu vou lá e já peço até uma tomo para a gente identificar bem, antes de fazer. Raio-x digital, raio-x oclusais. Oclusal, acho que eu já pedi poucas vezes. Até para essas questões de prótese, a gente quase não usa muito. E as tomografias. E aí, então, o que a gente vai observar? As cristas ósseas, as lesões, como é que são os núcleos, se a gente consegue remover, se não estiver bem adequado, né, ou se a gente pode manter, como é que está a proporção da coroa com raiz, cáries, trauma oclusal e adaptação dos trabalhos antigos. E se o paciente tem, principalmente, incidência de cárie. E vocês estão aprendendo se já tem estômago? Não? Esse ano que vem. Os exames complementares de laboratório, vocês já aprenderam? Oi? Exames complementares de laboratório, hemograma, toda essa parte. Se vocês vão fazer, às vezes, cirurgia, peçam para ver questão de coagulação do paciente. Não custa pedir. Isso até favorece porque o paciente já vai lá, já faz o seu hemograma completo, já analisa as plaquetas, já vê a proteína C reativa, se é uma infecção aí aguda, alguma coisa, porque pode se transformar num problema bem sério, tá? E ver a questão aí de coagulação, o tempo de coagulação sanguínea. E os nossos modelos de estudo, que vocês também já sabem que a principal função é que vocês consigam transportar esse paciente para fazer as análises, os planejamentos, testar a oclusão, avaliar para fazer BPR provisória, delinear, fazer então um modelo individual, né? O pessoal está fazendo uma agora, ver também como é que vai ser o preparo em boca, que vocês vão preparar o modelo antes, tudo isso para favorecer que vocês tenham então sucesso nos tratamentos. Tá, pessoal? Eu sei que essa aula aí é uma aula cansativa, eu falei pelos cotovelos, comecei com vocês já estão carecas de saber sobre isso, foi muito mais uma revisão, tá? Eu sei que isso aí já está tudo decorado na cabeça, não tem nenhuma novidade, tá? Eu só quero que vocês não esqueçam de fazer essas análises, tá? E façam isso